17 horas mais 47 minutos, nós estamos de volta com a Lesp em Pauta. Bom demais estar com você. Olha, pessoal, por determinação do Supremo Tribunal Federal, desde abril, todos os processos sobre pejotização estão suspensos no país. Esse modelo de contratação tem se tornado cada vez mais comum, né? Você está percebendo isso, né? Principalmente entre micro e pequenas empresas. Na prática, pessoal, o profissional PJ deixa de ser CLT, seletista, né? Perdendo garantias como férias, 13º, salário e FGTS. Vamos conversar agora com a advogada Maria Lúcia Benhame para entender os riscos jurídicos para empresas e profissionais e como evitar problemas com esse modelo de contratação. Chega aqui, vamos conversar, vamos bater um papo, seja de mais bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Tudo bom. Por favor, sente-se aqui, vamos entender então Opa! Desculpa. Perdão, essa pejotização, né? Na verdade é essa questão, né? Bem que aconteceu agora aqui, o profissional vem ao encontro da profissão e aí torna-se toda essa... Veja só, será que a pejotização tem complicado de fato o empregado? Me conte um pouco sobre isso. A contratação como pessoa jurídica, ela não acontece de hoje, né? Eu acho que você tem... primeiro, eu acho que assim, a gente não pode partir do pressuposto que uma contratação de uma pessoa jurídica, ainda que um individual, seja uma fraude, né? Eu acho que a gente sendo da área de direito, a fraude a gente não presume, né? Então, primeiro a gente tem que saber e analisar as situações. Claro que você vai encontrar situações de fraude e, às vezes, uma liberação muito generalizada pode gerar um aumento da fraude. Eu acho que algumas pessoas vão ter um prejuízo porque tem uma relação de trabalho escondida atrás dessa relação de pessoa jurídica, né, o famoso PJ, como você vai ter pessoas que realmente são prestadores de serviço e às vezes até, ainda que com exclusividade, você tem uma autonomia. Eu acho que a grande questão é qual é o tipo do contrato, qual é a autonomia que está ali, que tipo de legislação está sendo aplicada e se está sendo aplicada de uma maneira correta, né? Então, acho que a primeira análise que a gente tem que fazer é de existir ou não algum vício nesse negócio jurídico. E aí, claro, sempre baseado na legislação civil, por mais que você tenha uma relação, eventualmente, de trabalho, a legislação civil é a lei base para os negócios jurídicos. E se você perceber que existe uma simulação, uma fraude, ou às vezes uma coação, então você só é contratado se abrir uma empresa, esse tipo de coisa, se você tiver esse tipo de prova, aí você tira esse véu do contrato civil puro e você passa a analisar outros elementos, aí do caso da legislação do trabalho, para você verificar se realmente há uma relação de emprego. Então, eu acho que é uma análise bastante complexa, não pode ser simplista, não pode partir de pressupostos e não pode partir de presunções. Eu acho que esse que foi o grande problema de toda essa discussão que está acontecendo nos tribunais, é que existiam muitas decisões que não faziam essa análise mais profunda e partiam de uma pressuposição de uma fraude que às vezes estava presente e às vezes não. Então, acho que isso gerou todo esse imbróglio jurídico, né, que agora a gente tem que analisar com bastante cuidado. Veja só, enquanto você falava, eu fiquei preso a uma palavra que a senhora utilizou aqui, que é emprego. Emprego, né? Vamos tentar entender, de fato, essa questão. Porque tem o emprego, tem o trabalho. Eu não sei se a gente pode ir aí explicar um pouquinho isso para o nosso telespectador, porque, por exemplo, você vai abrir uma MEI, né? Aí, na verdade, você está prestando serviço para uma empresa, mas essa empresa é chamada de seu cliente também. Ao mesmo tempo, seu cliente, você tem um laço de trabalho, mas também não é um emprego. Que raio que é? Então, qual é o grande problema, no meu entendimento, da legislação brasileira? A gente só tem duas figuras, o autônomo ou o empregado. Não tem nada no meio.
Então, por isso que, por exemplo, o chamado trabalhador independente, como os motoristas de Uber, gera, né, os entregadores, você tem toda essa polêmica porque não existe uma figura jurídica aqui no meio. Se você analisar, por exemplo, o direito inglês, ele tem o autônomo, o trabalhador e o empregado. E o trabalhador, ele tem características do empregado e características do autônomo misturadas, então ele tem algumas garantias legais e até mesmo jurisprudenciais, um pouco mais do que o autônomo, mas menos do que o empregado. Então, e algumas relações, por exemplo, de exclusividade, de não concorrência, então você tem essa figura. O Brasil não tem essa figura. Então, o que acontece? Às vezes você tem uma situação jurídica que as pessoas tentam colocar um quadrado dentro de uma bola e não cabe, né? Porque você precisa analisar isso. Então, qual que é a diferença básica? O empregado, ele trabalha sob subordinação e controle do seu empregador. A coisa de, né, ele vai fazer e quem vai direcionar, quem vai gerenciar o trabalho dele é o empregador. Ele não tem uma autonomia de escolher como ele vai trabalhar. Claro que dependendo do nível do empregado, essa autonomia às vezes é um pouco maior. Mas se você pegar às vezes um CEO de uma empresa, se ele é um CEO empregado, ele tem uma subordinação em determinadas atitudes, por mais que ele tenha mais autonomia do que tem um empregado operacional, né? Então, você tem muito essa questão de quem gerencia esse trabalho. Na figura do trabalhador, ele vai ter algumas características de controle, mas ele vai ter uma autonomia maior. Então, quando a gente fala dessas figuras de MEI, de entregadores, de motoristas de Uber, enfim, você vai encontrar relações que elas não são civis puras, como elas não são de emprego puro. E aí, no Brasil, você teria que construir algo por uma analogia, que é permitido na lei civil, que é permitido na legislação trabalhista, mas você encontra a resistência dos dois lados. E o autônomo, por outro lado, ele tem como o próprio nome diz, uma autonomia maior, tem a roupagem que for um autônomo, pessoa física ou pessoa jurídica, né? Mas ainda assim, às vezes, ele trabalha com algumas diretrizes. Por exemplo, um representante comercial autônomo, pela própria lei do representante comercial, ele tem uma série de obrigações em relação ao cliente dele, em relação à empresa que ele representa. Está previsto na lei, é uma legislação antiga, da década de 50, e está tudo lá. O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que a empresa pode exigir dele, o que a empresa não pode. Mas não é uma relação de trabalho ou uma relação de emprego só por causa disso. Então, eu acho que fazer uma análise profunda é você conhecer a legislação, analisar a situação de fato e verificar onde ela se encaixa. Que, infelizmente, o trabalhador hoje no Brasil não se encaixa em lugar nenhum. Né? Então, você realmente tem um limbo legal em relação a esse tipo de relação, coisa que muitos países não têm, como eu te citei, por exemplo, da Inglaterra. Né? Bom, diante disso que você está falando, existem diversos riscos, não sei se não, falar de diversos talvez seja um pouco forte aqui, não sei, mas quais seriam os principais riscos nessa situação, nessa modalidade? Enfim? Então, na questão da contratação de um prestador de serviço, os riscos que são envolvidos estão sempre envolvidos a vícios do negócio jurídico. Então, qualquer contrato civil que você fizer, ele tem que seguir uma regra básica da legislação civil, que são a parte capaz, né, e o objeto lícito. E uma forma prevista ou não proibida em lei, enfim, mas o objeto lícito. Então, e para que esse negócio tenha uma validade, a expressão da vontade, ela tem que ser livre de vícios. Então, eu não posso ter uma situação de indução a alguém a erro ou de uma coação, que a coação é irresistível. Já o direito do trabalho, às vezes, entende uma figura de uma coação presumida, quando você tem uma coação funcional, um temor reverencial, alguma coisa assim. Então, é um pouco mais leve, vamos dizer assim, do que a coação que o direito civil exige, como você tem as situações de fraude e simulação. Nas situações de fraude e simulação, normalmente as partes estão em conluio para lesar um terceiro. Então, muitos desses contratos, a ideia é não ter um recolhimento previdenciário, reduzir os impostos. Então, na realidade, vamos dizer assim, entre aspas, a vítima maior
é a Previdência Social, é a Receita Federal, porque existe uma simulação entre as partes ou uma fraude para lesionar uma terceira parte. Então, nem sempre a relação de PJ, o prestador de serviço, ele está coagido, totalmente inocente, não está levando nenhuma vantagem nessa relação. Tanto que antigamente, e eu falo antigamente porque essa situação existia já há muitos anos, eu lembro, década de 90, você já tinha esse tipo de relação, alguns juízes do trabalho falavam, olha, ok, se eu reconhecer esse vínculo emprego, eu vou oficiar para a Receita, e todos os impostos que você não recolheu como pessoa física, eu vou pedir para você recolher como pessoa física, porque você recolheu 5% e você tinha que recolher 27,5%. Então, vamos, né? Então, às vezes, é por isso que às vezes aconteciam alguns acordos. Então, o risco maior é para a empresa de ter um vínculo empregatício reconhecido, desde que comprovada realmente que existe uma situação que visa fraudar a legislação trabalhista e, por isso, a CLT considera que qualquer roupagem jurídica que você dê a uma relação, se for para fraudar os direitos previstos na CLT, que é o artigo 9º, então ela é nula. Aquilo não existe. Você tira aquele véu e reconhece uma relação de emprego. Mas você precisa ter uma comprovação robusta de que foi isso que aconteceu. Bom, todas as partes precisam ter, então, de fato, uma proteção jurídica e, mais do que isso, Sim, uma prevenção, né? Uma prevenção. Gerenciamento de risco. Em algumas situações é um gerenciamento de risco, porque às vezes você vai ter uma situação em que não há uma intenção de lesionar, mas existe uma proximidade de uma relação de emprego, né, em alguns aspectos. Por isso que eu te falo dessa questão de que a relação de trabalho no Brasil ela não é regulamentada. Quando você conversa, eu faço parte de uma associação de estudos de relações sindicais, a APRES, e que eu fui uma das fundadoras, e a gente fez um evento sobre essas questões de plataformas, relações sindicais, e a gente chamou, inclusive, o pessoal da AMA BR, que foi o gringo, e a gente perguntou para ele, porque eu acho que essas coisas você tem que perguntar para o envolvido, né? Não dá para você achar que você é conhecedor o suficiente para saber o que as pessoas querem. E o que eles querem é uma garantia mínima. Eles não querem ser empregados no sentido de, hoje eu trabalho para o iFood, e também trabalho para o Rap, e também trabalho por mim mesmo, e na relação de emprego você não pode fazer isso. Se você trabalha para o iFood, você não pode trabalhar para a concorrência, porque é uma falta grave prevista para a sua demissão por justa causa. Né? Se você trabalha para a concorrência, faz uma concorrência desleal. Então, eles querem ter, mas ao mesmo tempo, eles querem ter algumas garantias mínimas. Isso seria uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. E isso a gente não tem. Eu acho que a gente precisa perder um pouco aquela visão de que ou é CLT ou não é nada, porque a gente tem menos de 50% das pessoas com vínculo empregatício oficial no Brasil. Né? Então, e isso não é de agora, tá? Isso é histórico. Eu estava na faculdade na década de 80, a gente já tinha mais de 53% da população em trabalho informal. Então, não é dizer assim, isso veio por causa da reforma, isso veio por causa da pejotização. Não, isso é uma cultura. Antes, você não tinha uma pejotização, você não tinha um MEI, mas você tinha o autônomo, né? Então, eu acho que isso é essencial. E um dos cuidados que eu acho essenciais para que o contrato seja considerado válido, e isso foi colocado na CLT, que no meu entendimento também de civilista é uma incongruência, mas a CLT trata do autônomo. E ele diz, o autônomo ele não é um empregado desde que cumpridas todos os requisitos legais. E quais são os requisitos legais de um autônomo ou de um prestador de serviço? Que ele tenha os atos formais dele corretos, que ele tenha a classificação da atividade econômica dele de maneira correta, que ele preste serviços ou faça atividades relacionadas a essa classificação econômica. Né? Então, isso do aspecto formal. Então, eu não posso contratar, como eu já peguei em auditoria às vezes, assim, o prestador de serviço de consultoria administrativa, que a empresa que dava nota era de esquadria de alumínio, sabe? Tem essas coisas. Aquelas coisas. Então, você precisa ter esse aspecto formal. O que o autônomo precisa ter? Uma inscrição na prefeitura, no CCM, ele precisa pagar os impostos, né, dele, de prestador de serviço, uma inscrição no INSS, e a empresa, quando contrata o autônomo, ela tem que pagar 20% em cima do contrato, então por isso que se usa muito o MEI ou o PJ. Se ele é MEI, ele tem que estar inscrito numa atividade que a lei permita que ele seja MEI,
e o serviço prestado esteja relacionado realmente àquela atividade. Então, você tem todo esse aspecto formal para tomar cuidado. E aí é o gerenciamento. Aquele contrato é verdadeiro, o que está escrito é o que é feito, porque senão você vai estar no risco de ser considerado uma fraude. De novo, né? Até falei isso na entrevista passada, assim, a gente está passando por diversas mudanças e é aquela velha situação. Ainda assim, entenda, por favor, o que eu vou dizer. Ainda assim, estamos muito presos à CLT, né? E aí, como é que... E o que a gente tem visto é cada vez mais a pejotização, né? E como é que a Justiça observa isso, o Supremo Tribunal Federal? Aí você pergunta para eles lá, mas assim, de que forma você observa que tem sido visto isso, né, por eles? Então, na realidade, eu acho que a área trabalhista é uma área muito ideológica, né? E é engraçado que alguns colegas me chamam de legalista, que para mim é um elogio, para eles não, mas para mim é um elogio. Eu acho que a gente tem que ter uma visão técnica sem ideologias. Então, não é porque eu acredito que alguém deva ser um empregado, que o melhor para aquela pessoa é ser empregado, que eu vou tratar aquilo como uma relação de emprego. O que eu vejo hoje é um momento de definição. Então, o STF hoje, ele suspendeu os casos de PJ e, ao mesmo tempo, a gente tem uma resistência muito grande da Justiça do Trabalho em suspender esses casos. Juízes que abertamente dizem, não vou suspender, né, e acaba indo para a Corregedoria, acaba indo para a CNJ, enfim, você tem... Então, existe uma certa guerra judicial e a gente está no meio dela. Eu acho que pode trazer uma situação que eu entendo não seja tão ruim. Porque se o STF disser, que é basicamente o que está em pauta nesse momento, que a Justiça do Trabalho não tem a competência para analisar esses casos desde o início, a gente vai encontrar uma situação que eu já vi algumas decisões da Justiça Civil ao analisar, com base no artigo 104 do Código Civil, com base na legislação civil, e disser, esta relação não é uma relação civil. Remeta-se os autos da Justiça do Trabalho. Então, você vai acabar tendo uma relação dupla e você vai acabar tendo uma obrigação daquele advogado, daquele prestador que entende que está numa relação que não é correta, ter o cuidado de ter provas daquele vício de vontade ou daquele vício social que é a fraude, a simulação, né? Para conseguir a nulidade desse vínculo civil. Então, você tira o véu do vínculo civil e fala, ok, então agora vamos ver se é uma relação de emprego mesmo. O que acontece normalmente nos processos de trabalho? O prestador de serviço chega com uma petição simples e diz assim, eu fui contratado como PJ, mas eu era empregado. Tá, mas quais são os elementos que dizem que o seu contrato de PJ é nulo? Você teve coação, você achou que você estava assinando um trabalho de emprego e não era, você foi obrigado a ser contratado assim, ou falaram para você que era bem mais vantajoso porque você ia pagar menos emprego, ou você achou que era menos vantajoso porque você ia pagar menos imposto, menos INSS, enfim. Então, essa fase, ela não existe na maior parte dos processos trabalhistas. Os advogados não se preocupavam com isso, porque a Justiça do Trabalho sempre presumiu que aquilo era uma relação de emprego. Então, era muito fácil dar nulidade. E agora, isso vai ser mais difícil. Você vai ter que realmente analisar aquela situação, comprovar que ela não é verdadeira, né, com todas as consequências disso, e aí sim, você eventualmente, aí, por exemplo, a Justiça Civil remeter para a Justiça do Trabalho. Porque a Justiça Civil não pode reconhecer um vínculo de emprego. Eu vi uma decisão assim um tempo atrás, que foi anulada, óbvio, mas o juiz falou, não é uma relação civil, é uma relação de emprego. Aí a empresa falou, olha, desculpa, mas você não tem competência. E o TJ anulou. Mas eu cheguei a ver isso. E aí você remete para a Justiça do Trabalho, e aí a Justiça do Trabalho recebe essa relação e vai analisar o quê? Se os elementos do artigo 3º que caracterizam o empregado estão presentes ou não. Então, eu acho que se o STF definir realmente que a competência não existe, e se a gente for analisar a competência constitucional, não é da Justiça do Trabalho, porque eu estou falando de uma relação entre duas empresas, em que a princípio não é uma fraude, e a Justiça do Trabalho tem uma incompetência funcional para casos em que eu tenho duas empresas litigando. Tanto que, por exemplo, você fazer uma denunciação da lide num processo, né, trabalhista não dá.
porque você vai ter que acabar entrando com uma ação de regresso no cível, porque não se reconhece essa relação empregado, eu, não estou falando de responsabilidade subsidiária, não, estou falando de denunciação da lide mesmo, nos casos previstos em lei, tá? Na lei civil. Então, você não pode ter isso porque a Justiça do Trabalho não tem competência funcional para julgar casos entre duas empresas. Então, quem que tem que tirar esse véu? É o cível. O cível tem que tirar o véu e aí remeter duas pessoas físicas ou uma pessoa jurídica e uma pessoa física para a Justiça do Trabalho analisar. Você vai ter que voltar aqui para a gente ainda conversar mais e desdobrar este assunto. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu quero muito agradecer a Maria Lúcia Benhama, advogada especialista em direito trabalhista. Obrigada. Foi sensacional. Muito obrigado. Imagina, obrigada a você. Você que está aí do outro lado gostou? Pode rever esta e a outra entrevista também no YouTube da Rede Alesp. O Alesp em Pauta vai ficando por aqui. Eu quero muito agradecer a sua companhia, muito agradecer sempre a sua audiência aqui. Lembrando que daqui a pouquinho, às 18h30, haverá o Jornal da Rede Alesp, segunda edição com o Sérgio Everton. Os nossos colegas vão mudar a roupa aqui do nosso cenário e daqui a pouco, então, vocês estarão com o Sérgio Everton. Rede Alesp a serviço do cidadão, o trabalho do Parlamento Paulista ao seu alcance. Tchau.